Boa tarde a todos, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, queridas amigas da Academia Brasileira de Letras, funcionários da nossa casa aqui presentes, convidados, almirantes, todos muito caros, que serão depois nomeados, cada qual no tempo adequado, senhores advogados, autoridades presentes, também serão nomeadas logo após, e os meus queridos amigos do sistema penitenciário, das escolas que trabalham nesse sistema e os meus queridos amigos da Biblioteca Nacional. Boa tarde a todos. Nós hoje vivemos um momento muito importante, que é a renovação da diretoria da Casa. A Academia ainda continua sendo, graças a Deus, uma democracia, em que o voto permanece secreto e cada qual exprime, dentro das possibilidades, o horizonte e os riscos inerentes à escolha que se realizou nesse ano. Ao abrir a nossa sessão, a mesa hoje está constituída pelos acadêmicos, secretário-geral, o acadêmico Alberto da Costa e Silva, queridíssimo e muito estimado e adorado Alberto da Costa e Silva, à minha direita, porque, enfim, uma nova configuração, primeira secretária acadêmica Ana Maria Machado, à minha esquerda, não menos querida e não menos reverenciada, o acadêmico Merval Pereira, preciso então a plaquinha, enfim, avant la lettre, mas bem-vindo, avant la lettre, bem-vindo, é melhor assim. Bem, então, só para explicar o que aconteceu, um pequeno terremoto, oi Geraldo, um pequeno terremoto que é o seguinte, na verdade, estamos com uma diretoria que sai, na verdade, é uma semi-renovação, porque um membro nos deixa e reclamamos, mas, ao mesmo tempo, saudamos o membro que agora se integra. Quem nos deixa, ilude-se acreditando que nos deixa, é o secretário-geral acadêmico Alberto da Costa e Silva, para o qual daremos a palavra em breve, e, de fato, o Alberto fará a leitura, portanto, desse nosso percurso, e eu pediria, depois anuncio o acadêmico de Mar Baixa, a nova diretoria, com a palavra o nosso querido acadêmico secretário-geral Alberto da Costa e Silva. Do que se fez na Academia Brasileira de Letras no ano de 2018, dá conta este resumido relato. Nele não se revelam, porém, a rica alegria de nosso convívio, nem a intensidade de nossas saudades. As mais recentes são as de Carlos Heitor Coni, Hélio Jaguaribe e Nelson Pereira dos Santos, tão nossos em nossa admiração afetuosa. Fazem-nos falta. Neste ano, a Academia continua a cumprir o destino que lhe desenharam os seus fundadores e os que lhes sucederam, e buscou, como estes e aqueles, ao ser fiel à tradição, nela encontrar rumos da renovação e da modernidade. Como se vê neste relatório, a Academia não recusou os encargos que ela mesma se deu, sempre em favor do idioma, das letras e da cultura nacionais. E não deixou de dizer a palavra clara, quando sentiu ou pressentiu ameaças à livre expressão do conhecimento, da inteligência e da criatividade. A Academia prosseguiu assim na sua vocação de servir, e cada vez mais quer oferecer de volta à sociedade o que das melhores horas dela guardou, e que toma forma e se refina no que é a essência desta casa. E disso dão testemunho os ciclos de conferências que se sucederam durante o ano e os seminários Brasil e Brasil, com o apoio do Banco Bradesco. Lembramos os que nos precederam nessas cadeiras, e já são história. E neste ano reexaminamos as obras e os percursos humanos de Afonso Arinos, Alcino Guanabara, Inglês de Souza, Olavo Bilac, Graça Aranha e Fernando Bastos Dávila. Prestamos nossa homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a mesa redonda e o relançamento do livro Diálogo, Direitos Humanos no Século XXI. E recebemos a visita do Rei de Fé, o Oni Adeyeye Nitam Babatum de Bogusi. Demos prosseguimento aos nossos concertos semanais de música clássica e música popular, e às leituras dramatizadas de peças teatrais, com especial destaque para as de Machado de Assis, nesse 110º ano de sua morte.
recebemos, dentro de nosso programa de visita guiada, 2.778 indivíduos, muitos deles em grupos de alunos de 31 colégios públicos e particulares. As bibliotecas Lúcio de Mendonça e Rodolfo Garcia continuaram a ampliar, catalogar, restaurar e conservar seus acervos e a atender aos acadêmicos, aos pesquisadores e ao público que a procura. Embora a sala de leitura da BRG tenha sido provisoriamente fechada desde o mês de abril, as bibliotecas responderam a 20.577 consultas pela internet, com 590 acessos para pesquisa. O setor de lexicografia e lexicologia avançou na elaboração do dicionário de Machado de Assis, tendo concluído a letra J, e respondeu a 12.787 consultas sobre a língua portuguesa. Em 2018, a Academia publicou os números 94, 95, 96 e 97 da Revista Brasileira e o volume 203 dos Anais. O arquivo Mussuliano enriqueceu-se com novas doações de documentos pelas famílias de Alberto de Oliveira e Magalhães de Azevedo e concluiu a descrição de 8 acervos, com 3.005 itens, relativos aos acadêmicos Alberto de Oliveira, Aloysio de Castro, Emílio Menezes, Fernando Magalhães, João Neves da Fontoura, Rui Barbosa, Silvio Ramos, Silvio Romero e Urbano Duarte. Foram inventariadas e recolhidas as fichas do Dicionário da Academia Brasileira de Letras, coordenada por Antônio Nascente, na década de 1940. No setor de museologia do Centro de Memória, prosseguiu no trabalho de catalogação, conservação e pesquisa do acervo de obras de arte, mobiliário e objetos de valor histórico pertencentes à Academia. Recebemos, por doação da viúva do pintor Glauco Rodrigues, os estudos para o tríplice do Machado de Assis, que se encontra no espaço que abriga vários móveis que pertenceram ao escritor. Deu-se continuidade pelo setor de áudio e vídeo ao projeto Memória dos Acadêmicos, com os depoimentos de João Almino e Arno Velho. O portal da Academia na internet obteve, em média, 8.200 acessos diários e as transmissões online das conferências, mesas redondas, posses e outras solenidades acadêmicas contaram com a média de 2.800 espectadores. Mais de 15.900 seguidores acompanharam o Twitter da ABL e mais de 147.900 a nossa página oficial no Facebook. A Academia concedeu o prêmio do senador José Hermílio de Moraes, destinado anualmente a obra de alta importância para a cultura brasileira, a Rubens G. Cooper, por seu livro A Diplomacia na Construção do Brasil, e distinguiu com a medalha Machado de Assis o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil e com a medalha João Ribeiro Bernardo Cabal. A Academia deu continuidade e ampliou seu programa de distribuição de livros às escolas da rede pública, aos hospitais, às prisões e às unidades socioeducativas. No plano internacional, a Academia organizou, em colaboração com a Fundação Carlos Gulbenkian, um ciclo de conferências em Lisboa sobre a literatura brasileira. Deu prosseguimento às atividades com a Universidade de Sorbonne, no Velho Paris, e com a Universidade de Salamanca. Assinou convênio de cooperação com a Deutsche Akademie für Sprache de Darmstadt e participou de vários encontros com entidades dos países de língua portuguesa. Tivemos muitos dias de intenso trabalho, pelos quais somos gratos, mas com momentos como a posse de Antônio Cícero e a Joaquim Falcão, não nos faltou a alegria da festa. Foi isso. Muitíssimo obrigado, Alberto da Costa e Silva. Como sempre, Alberto teima em inovar, em dar criatividade aos espaços e fazer, por exemplo, uma espécie de haikai das atividades que
naturalmente estão detalhadas, e ele mesmo reconhece com muita precisão que seria amassante, quase que infinito, dizer tudo o que fizemos, porque, apesar de tudo, muito fizemos. Os relatórios de atividade estão depois à disposição dos presentes, e aí poderão aprofundar as palavras. Para não ficar atrás do Alberto da Costa e Silva, embora é impossível acompanhá-lo, vamos tentar também fazer o seguinte: vamos redimensionar a mesa. Na verdade, Alberto não sairá da mesa. Eu vou começar assim, Alberto, é uma ameaça, cuidado comigo. Alberto permanecerá à mesa, porque, na verdade, infelizmente, contra a nossa vontade, o Alberto deixa com muita saudade, olá, Eurípides e amigos, deixa com muita saudade a nossa diretoria. No lugar de Alberto, como secretário-geral, vem o acadêmico Merval Pereira, que, por motivo de datas complexas e de agendas, hoje não está presente, se desculpou, mas não foi sua culpa, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos a alegria também de termos, finalmente, o acadêmico Edmar Baixa, que, com a sua experiência, com a sua visão de processo, nos ajudará de fato. Então, em termos mais ou menos regimentais, os acadêmicos tiveram a imprudência de me elegerem como presidente, o secretário-geral, acadêmico Merval Pereira, primeira secretária, minha queridíssima Ana Maria Machado, segundo secretário, não menos querido Edmar Baixa, muito bem-vindo, Edmar, e como tesoureiro, ínclito, intenso, e todos os adjetivos assemelhados, meu querido amigo Zé Murilo de Carvalho. Empossada a diretoria, e Alberto como testemunha de que ele não sairá da diretoria, sobre todos os protestos, já fez vários protestos, eu me dirijo então para tentar fazer, dentro do possível, do meu serei breve, né, Zé Murilo de Carvalho, algumas palavras. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, de modo especial as senhoras, e este lado tão querido, tão caro, tão luminoso, que nos dá força para prosseguirmos e continuarmos, pelo desenho estampado no rosto de vocês, que de fato iluminam, protegem e secundam os acadêmicos e também a academia. São as acadêmicas da casa, no sentido lato, mas muito intenso do termo. Saúdo. Vamos lá, são algumas autoridades. Todas as autoridades presentes seria uma saída plausível, mas vamos lá. O contra-almirante Pedro Luiz Toluá, contra-almirante Carlos Chagas, claro, e o contra-almirante Renato Rangel Ferreira. Cumprimento também o doutor André Luiz de Castro, defensor público-geral da cidade do Rio de Janeiro. Cumprimento igualmente das muitas autoridades que aqui se encontram, o doutor Paulo Teles, que vem realizando um trabalho admirável em relação à defesa do patrimônio brasileiro público, e me congratulo com a sua presença. Cumprimento igualmente os representantes da Biblioteca Nacional, que representam a presidente, Helena Severo, aqui representada por minhas caras amigas. Saúdo queridíssimo Armando, Flávio Rodrigues, Giuse Grazia, Mauro Primeta, e, sobretudo, a presença das escolas que trabalham justamente nas prisões. Saúdo também o vice-presidente e os membros da Sociedade de Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. Se faltou alguém, peço desculpas, mas, de modo especial, saúdo um belo menino que eu avisto daqui, vestido com a camisa vermelha, que agora me fez um sorriso e levantou os braços. E os outros meninos e meninas que aqui estão presentes, que sorriem. Bom, vamos começar, senão não começamos nunca. A Casa de Machado segue vigilante seu percurso, como a iluminação do Aleph de Borges, o grande livro do mundo e as infinitas camadas de abismo. A vida exuberante desta casa produziu um não pequeno gabinete de maravilhas, uma espécie de Wunderkammer, situado em nosso acervo, herança dos lares, dos antepassados que nos precederam, repertório de imagens e de ideias. A soma de nossa coleção, material e imaterial, retrata uma ideia fractal e imprecisa do país. Do micro ao macroespaço subsiste uma escala, uma espécie de analogia, como disse, por exemplo, o Dr. Cláudio, no Ateneu de Raul Pompeia, antes do fogo, quando se referia justamente à relação entre o colégio e o mundo. Um espelho claro e altivo acerca esta instituição do país, dentro de cuja amplidão resplandece nosso rosto plural,
sem dissolver a matéria-prima da diferença, que nos circunscreve, a mundivisão que integra e separa, reúne e distingue para o diálogo e a hospitalidade cada um de nós, dos que aqui estamos, dos que estiveram e dos que estarão. A academia tem vida própria e independente. Machado e Nabucco deram-lhe esse quantum. Buscamos, cada qual, formar anéis epistêmicos, áreas transitivas. Na esfera do consenso nos movemos, esfera compartilhada, princípio que assegura a circulação das ideias nas artérias do tempo. O mundo se encaminha, e me permitam, para a era da singularidade, na transmutação do átomo ao byte, no tempo das máquinas espirituais, segundo Rael Kurzweil, para quem a imortalidade, essa é a má notícia acadêmica de Mar Baixa, para quem a imortalidade real e absoluta será atingida nos anos de 2050. Ele adivinhou muitas coisas e tem feito grandes descobertas mundo afora. Sem milagre, mediante avanços da nanorobótica e dos linfócitos T mais carregados, sentinelas mais capacitadas com diversos uploads contínuos para enfrentar as doenças. São as famosas atalaias da vida contra a morte do antigo e velho Dr. Curvo Semedo, mudadas em pequeníssimos robôs ou patrulhas que circulam dentro do corpo para o defender da indesejada, de onde se conclui que a imortalidade tem os dias contados, a nossa efêmera, inclusive esta. A realizar-se a imortalidade, teremos de ampliar as cadeiras da casa, pois não haverá vagas abertas e sessões da saudade que nos consolam bastante e fortalecem. Não haverá mais despedidas, o que será um grande alívio. E as cadeiras poderão atingir centenas e milhares de acadêmicos aos longos dos séculos, todos coevos de todos. Imagino como seria, por exemplo, se essa invenção de fato acontecer, e o Kurzweil é muito sério, pode parecer estranho, mas ele acertou tudo até agora. Imagino como seria conviver hoje com Rosa, Machado, Euclides, Bilac, e ouvi-los com detença e emoção desde essa mesa, tribuna, espaço e sala. Um crítico italiano, Cesare Gaboli, dizia que a crítica mudaria muito se nós tivéssemos a possibilidade de enxergar Dante subindo, né, Geraldo, uma escada ou descendo. Talvez alguma coisa mudasse. Kurzweil, é verdade, não acertou poucas provisões, acertou muitas. E de tanto em tanto viu-se obrigado a refinar outras. Se não estiver errado, quem chegar a meados do século atual há de assistir à mais veemente mutação antropológica, as núpcias do homem com a máquina, preservado o software do cérebro, os limites do ego e o inconsciente. O que dirão a bioética, a psicanálise, como haverá de reagir a teologia, Tarcísio Padilha, com o inferno e o paraíso em colapso demográfico. E o inferno, como todo mundo sabe, é clássico para o IBGE, porque tem muita gente lá. E não só com Dante, mas com Sartre. Né? O que fazer com o fascinante eterno retorno de Nietzsche, Arno? Até isso estaria comprometido. Não teríamos mais esse eterno retorno, Antônio Cícero. Como administrar a mísera sorte e a estranha condição de imortais da academia, quando todos seremos imortais sui iuris? Ora direis, ouvir futuristas. Senhoras e senhores, não perdi o senso da realidade, embora o risco seja enorme quando se exerce esta presidência. Ainda não surtei, ou pelo menos acredito, porque uma das qualidades de quem surta é acreditar que não surtou. De qualquer modo, espero que me ajudem a algum exercício, né? Contudo, para enfrentar a realidade, é preciso alcançá-la a médio e longo prazo. A tarefa não é apanágio da economia, doutor Edmar Baixa, ou da cartomante de Machado, é nossa também. A academia, antes das máquinas espirituais, tornou-se uma hipermídia acessível, bem lembrado pelo nosso secretário-geral, aos motores de busca do ciberespaço. Seria muito bem-vindo o tema seguinte para uma agenda do século. 2 pontos. Academia em rede, por uma integração das infovias, já que as estradas não integram, as infovias que possam fazer esse trabalho. Olhar o mundo não implica desfocar o Brasil, nem tampouco submeter-se a um arrobo cosmopolita isento de raiz. Trata-se de reverberar a sinergia das culturas do Brasil para o mundo, espelho de interface segundo a nova realidade híbrida, física e virtual por onde circulamos. Tornar visível nossa matéria-prima, quanto de mais valioso fizemos os brasileiros, e oferecê-la ao concerto das nações é nosso dever, no elogio da diferença e na cultura da paz, de cujo patrimônio não podemos, não queremos, não iremos abrir mão. Projetar a academia no Brasil e no mundo exige uma ética do acesso e de percurso. Disponibilizar a memória em rede, como estamos fazendo e ampliaremos, dá uma potência maior para o coletivo, para a sabedoria das multidões, para as nuvens de memória em conteúdo crescente como a Lua. Como dizia Popper,
não deixa de ser uma delegação para a imortalidade simbólica, uma herança para o futuro, com herdeiros, esperamos. Eis o capital do nosso grande Aleph, o Aleph de Borges, o que temos sonhado e quanto consolidamos, sonhos e devaneios de que somos feitos a partir de uma densa fenomenologia que começa pelos olhos de lince talvez, pois o correntiano exigiu grande reengenharia da casa para torná-la mais ágil e compacta no enfrentamento da crise da política e da economia, que se abateu sem precedentes sobre o país e abriu, sem compaixão e a mancheias, a caixa de Pandora no Rio de Janeiro contra uma pálida, se não esmaecida esperança. Annus horribilis. Um árduo conjunto de ações foi posto em prática para reequilibrar as finanças e conduzi-las a médio prazo a um modelo sustentável. Não raras associações baixaram as portas ou eclipsaram suas atividades. Outras morreram, consumidas pelo fogo, como no Ateneu de Pompeia. O incêndio do Museu Nacional foi um crime ominoso, cujos réus a história saberá indigitar no implacável tribunal de última instância, onde não há apelo nem recurso. Dolorosa metonímia, a do museu, que traduz desde as vísceras o ano de 2018 e que a todos confunde e perturba, pois cada qual a seu modo é responsável pela tragédia. Culpa coletiva estrutural, como dizia o romancista Hermann Broch. Por isso saúdo o delegado Paulo Telles, de modo muito especial, porque sua missão está em apagar muitos incêndios, como a de todos nós brasileiros e republicanos que acreditamos na democracia. A memória do país foi ultrajada e trava um perene combate contra diversas ameaças. Fogo sutil que não arde, silente e solerte, como o descaso e a falta de uma política realmente consistente para a memória, como lembrou, aliás, Joaquim Falcão em seu discurso por várias vezes. Ou revertemos com ousadia e prontidão, ou seremos filhos de um irreversível Alzheimer cultural que se prospecta. Enquanto isso, a academia resistiu, porque ministrou remédios amargos para manter-se altiva. O acadêmico Celso Laffer definiu o início da reforma da máquina como gesto de bravura ou fortitudo. E ao implementá-la, senhoras e senhores, o coração partiu-se em 1000 pedaços, avassalado pela insônia, febre alta e outros mimos. O saudoso amigo, o acadêmico Cecília Ivan Junqueira, que presidiu a segunda maior crise da casa, infelizmente o campeonato no qual desejava ser o último e por motivos alheios à minha vontade, condenou-me à pole position, do pior momento vivido por uma série de injunções. O acadêmico Ivan Junqueira, e eu ia dizendo, ao terminar a presidência, saiu galardoado com uma bela pneumonia dupla. Cadeira honrosa a da presidência, definida pelo acadêmico Marcos Vilaça como cadeira da aprovação. A mesma para a qual a generosidade das senhoras acadêmicas e dos senhores acadêmicos, imerecidamente, e o digo em duplo sentido, me reconduziu. E agradeço. Se não deixou de haver provação no cargo quando surfávamos na alta das commodities, o que dizer de 17 a 18, com o quase desaparecimento do mercado imobiliário do Rio de Janeiro? Passamos da cadeira da provação para a cadeira do martírio, martyr em grego, como sofrimento, imenso e testemunho também. Sofre-se e testemunha-se. E se de fato houve um misto de coragem e dor, a qualidade foi colegiada. Não se limitou apenas à diretoria, mas obteve decisivo aval do nosso plenário, dos acadêmicos e das acadêmicas, cuja sensibilidade e compreensão e apoio permitiu enfrentar algumas questões estruturais. Em fevereiro navegamos junto a Cabo das Tormentas, com Fera da Mastor, em guerras cruas tais e tantas, ao passo que em dezembro passamos, talvez, o Cabo da Boa Esperança e já não se alcance o gigante, porque transmutado em pedra, ou talvez adormecido. Mas o caminho das Índias requer muita prudência diante de regime de ventos que se prefigura para 2019. Preferimos todos a navegação de cabotagem, atento às sereias, arrecifes e calmarias. É preciso continuar o processo, aprofundá-lo, e de forma, esperamos todos, mais gentil. Conseguimos, com ingente sacrifício, reerguer a casa. Trata-se agora de cercá-la de cuidados, fortalecê-la e tonificá-la, um processo conjuntural ainda em work in progress. Como não agradecer os conselhos e a experiência de bordo do acadêmico Alberto Venâncio Filho, que emprestaram firmeza à travessia quando não havia sequer sinal de terra, assim também como José Murilo de Carvalho, que aceitou a tarefa durante a tempestade plena e total, quando fazia escuro. Como não referir o trabalho exemplar do secretário-geral,
e ex-presidente desta casa, nosso outro Alberto, o da Costa e Silva, que todos acabamos de ouvir, palmeira no deserto, entre aspas, que era, como dizia Nabuco, de Machado de Assis. Alberto, essa palmeira que semeou ideias e endossou quanto fizemos. Ninguém se iluda, já o disse e repito, está gravado. Costa e Silva deixa a diretoria sem sair dela. Mesmo que quisesse, não poderia, em virtude do papel histórico assumido na casa. E porque também, Alberto, pretendo importuná-lo com método e rigor, ou quase, defenda-se de mim, quanto puder, mas, por favor, Alberto, não recuse meu afeto. Assinalo a compreensão dos funcionários da Academia Brasileira de Letras diante da nova paisagem. Não falharam nos desafios da hora presente, profissionais que demonstraram amor incondicional à instituição. De fato, não são palavras de protocolo. Foi um ano extremamente difícil para todos, certamente para todos, mas foi o possível, do que encontramos como energia e matéria de reagir diante aos imensos desafios, imensíssimos desafios que se colocaram diante de nós. E realmente trabalhamos todos, esperamos e trabalhamos para um ano mais gentil e mais venturoso. Na veneranda figura de Dona Carmen, que eu pediria gentilmente que se pusesse de pés e fosse aplaudida a nossa cadeira 41, a todos a minha homenagem. Todos sabemos a paciência infinita de Dona Carmen com todos nós, que queremos muitas coisas, desejamos tantos horizontes, e Dona Carmen está lá, história fundante dessa casa. Ela conheceu Machado de Assis... Não, não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Essa foi dura, né? Ok, voltemos ao normal, né? Agradeço também as pedras de Itacoatiara, aquelas mais íngremes que me acolheram muito solitário. Quantas vezes não subi o Costão e a Praia do Bananal, pedras quase maternas, que fornecem matéria e vigor aos meus sonhos. Devo-lhes o instinto de sobrevivência, as harmonias secretas do meu piano e o meu telescópio, amigo fiel das noites de insônia. E foram tantas, Alberto, foram tantas, Edmar Baixo. Desde o ano passado, falando da insônia, a Margarete dizendo publicamente o que eu devia fazer. Mas, senhores, desço para evitar a vertigem e para não abrir mão de uma secreta e intransmissível educação pela pedra. No entanto, apesar da crise, não perdemos o foco. A missão da academia seguiu intrépida nas conferências, edições virtuais, servo pesquisa, tudo que o Alberto já disse, eu corto. No âmbito internacional, a academia firmou acordo com a Marinha, queridíssimo, a pausa é dramática, queridíssimo contra-almirante Carlos Chagas, que agora vai desempenhar uma função muito importante em Brasília, e oxalá que a sua iluminação nos ajude a trilhar passos firmes e consolidados. Nós realmente assinamos, através do almirante de esquadra Küster, um acordo muito importante para levar nossos livros para todos os países da CPLP ou por onde passasse a Marinha, sem excluir centros de ensino dedicados ao Brasil, mundo afora. Chegamos já ao Índico em setembro, e depois de janeiro serão as ilhas do Atlântico e Mediterrâneo e outras que ainda estão sendo estudadas pela nossa Marinha. A ABL assinou o protocolo de cooperação e amizade com a Real Academia della Lingua em Madrid, com a Academia Romana em Bucareste, com a Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung em Darmstadt, e ratificou o antigo protocolo com a Academia della Crusca em Florença. Ratificou porque ele já aconteceu na época do acadêmico Cícero Sandrone e Marcos Vilas. Tampouco deixou de reafirmar os laços fraternos com a Academia das Ciências de Lisboa. Visitamos as academias do Paraguai e do Uruguai, segundo uma agenda de diálogo com a América Latina a partir do encontro em Madrid, na Secretaria-Geral Ibero-Americana, que esperamos detalhar durante o ano. A primeira viagem da presidência da BL África teve início na cidade da Praia, Ilha de Santiago, em Cabo Verde, interagindo com alguns institutos, etc., e daí surgiram novos desenhos para o continente em 2019. Vamos trabalhar muito com a África em 2019, consubstanciados, como acabou de lembrar o Alberto, e por ele aqui atraído, nas palmas acadêmicas que a BL concedeu ao rei de Ifé, símbolo de nossa alteridade especular, porque somos africanos, somos índios, somos quilombolas, somos estrangeiros, somos brasileiros, somos o que somos. No plano social, a academia implantou ou restituiu uma gama de projetos mediante palestras, doação de livros, material escolar e computadores a hospitais, escolas públicas, unidades socioeducativas, onde estão os meninos do Brasil e as meninas, e prisionais de nosso Estado. Lá estão muitos testemunhos que não me deixam mentir. Fizemos o possível nesse duro cenário de crise. Muito, muito resta a fazer, mas em tantos desafios a Casa de Machado não se perdeu, não se fechou para o mundo, nem abdicou de sua condição bifronte,
ou seja, olhar o passado e o futuro na infinita superfície do agora. Saúdo a nova diretoria, aos acadêmicos Merval Pereira, secretário-geral, Ana Maria Machado, primeira secretária, Edmar Bastos, segundo secretário, Zé Murilo de Carvalho, tesoureiro. Todos eles prestaram, ao longo do ano, dentro e fora da diretoria, os aqui nomeados, grandes serviços à academia. Declaro, sem retórica, sem uma gota de retórica, gratidão aos companheiros de viagem e peço que fiquemos juntos, sem perder a tolerância uns com os outros, em momentos tão difíceis. É talvez a nossa maior herança. Suportarmos-nos mutuamente. É um desafio. E, se possível, alguma espécie de amor, no exercício do amor, porque, como dizia San Juan de la Cruz, pois é somente amar meu exercício. Sem perder a tolerância, a visão, ao mesmo tempo, também incisiva e sempre delicada. A delicadeza, antes de tudo. Sem delicadeza, nenhum passo será possível. A delicadeza, ela não é um adjetivo, ela é parte de uma episteme, é uma relação de construção, é um paideuma. Não se vive sem delicadeza, no diapasão do consenso e do espírito de boa vontade, em prol do estilo e da casa. Pretendemos avançar nas revisões da máquina, abrir novas janelas, ampliar o diálogo com instituições congêneres no mundo, assim como adensar o trabalho social, investir mais fortemente em novas tecnologias. E é necessário, como disse o acadêmico Domício Proença Filho no seu discurso anterior, retomar o Centro de Estudos e Pesquisas da Língua Portuguesa, que será, como sabem os membros da comissão, um salto quântico nesse processo, a que me refiro ao acadêmico Arnaldo Squet e ao acadêmico Evanildo Bechara e ao próprio ausente Domício Proença Filho. Tudo isso, vamos dizer, Zefa, diria Jorge Lima, só com os poderes de Jesus Cristo, né? Mas chegou o inverno Zefa, mas na verdade o inverno vai terminar. Estamos trabalhando para isso, não é um sonho de espera, é um sonho ativo e trabalhamos diuturnamente. Alguns projetos têm demorado 1 ano, mas estamos lá. Há toda uma série de projetos em curso. Nossa esperança ativa, via Ernest Bloch, é que deixe o estado de dicionário e que passemos da potência das ideias ao ato pleno. Mas precisamos construir essas condições. Não são promessas, mas desejos e sinergias que estamos colocando em prática. Senhoras e senhores, penso num xamanismo das ideias e convoco Joaquim Nabuco, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Evandro Liz e Silva, Evaristo de Moraes Filho, Raimundo Fauro, Barbosa Lima Sobrinho, Alceu Moroso Lima, in secula seculorum, que formam, dentre outros, e não apenas, um conjunto de defensores da liberdade. Quando o mundo comemora 70 anos, não é verdade, Cícero Sandrone, da Declaração dos Direitos Humanos, de cuja redação Austrégésilo foi, como sabemos todos, coautor e signatário. Nenhum deles jamais defendeu a censura, sobretudo em se tratando de obra ficcional, tornada desde Boccaccio, no pós-fácio do Decameron, livre e autotélica. É uma das conquistas mínimas do Ocidente. A arte se tornou autotélica desde o século XIV e no século XVI, então, cresceu. É importante que, pelo menos, cheguemos ao século XV. Não digo XVIII, seria exigir muito. Mas se a mentalidade de certo Brasil chegar ao XV século, já seria um grande avanço. Faltariam só 5 séculos, mas continuemos. Mostra-se intolerável, e a academia está muito atenta, a reeditar uma espécie de Index Librorum Prohibitorum, como propõem certas perspectivas de uma espécie de polícia moral. Digo polícia moral porque alguns países têm a polícia moral, que é muito mais perigosa do que a polícia normal. Ela tem mais poder. Mas, ao que me consta, tirando o que vemos na TV aberta, se fôssemos marcianos e olhássemos para a TV aberta brasileira, teríamos a impressão de sermos uma república teocrática, mas é mero engano. Os marcianos não sabem ler a história do Brasil. Impensável, por outro lado, deflagrar a guerra nas escolas. Sou professor, não abro mão disso. 30 anos na UFRJ, e há o meu colega Kisequim, muitos outros são professores, e ainda que não fôssemos, somos todos professores. Segundo, um macartismo inoportuno. Um macartismo absolutamente manicomial, dissonante da Carta Magna, porque está assegurada na Carta Magna liberdade de expressão e liberdade de cátedra. Então desfaçam a Constituição, mas aí isso não acontecerá, mas está lá guardado. E, aliás, os professores realizam, contra tudo e contra todos, uma revolução silenciosa no país, e o Brasil não parou ainda, porque seguem obstinados os professores. Talvez o maior defeito dos professores seja a obstinação. Não podemos abandonar os acordos internacionais que integram a cultura da paz,
A nossa maior herança no Brasil é termos construído, ao longo de nossas décadas difíceis e complexas, uma relação profunda com os países que integram uma ideia de Ocidente que nós não podemos perder, por mais complexa que essa ideia de Ocidente às vezes seja também um acidente, mas é o que temos e é nossa herança. Não podemos abandonar esses acordos que nos dizem, que nos traduzem, porque o Brasil, sobretudo, quando fechamos as portas e as fronteiras, o Brasil é uma república de etnias. Somos todos ou seremos aqui ou em outra parte do mundo estrangeiros. Todos já provamos uma parte de sermos estrangeiros. De mais a mais, precisamos salvaguardar as 300 nações indígenas que nos antecedem, precedem, constituem, e os descendentes quilombolas, cuja história se inscreve na afirmação do território. Somos todos brasileiros, sem exclusão, com direitos iguais, e em meio a 3 centenas de línguas praticadas no país, a diversidade cultural é nosso grande patrimônio. Diminuir a maioridade penal de uma juventude malferida, diante da qual o Estado tirou tudo, e quando não mais podia tirar, tirou ainda mais. E se não deu escola a meninos e meninas que praticaram crime, sem dúvida, hoje oferece a masmorra como sucedâneo de algo que não foi feito. Não podemos ampliar, não podemos permitir a ampliação da morte de jovens, negros, sobretudo, e vulneráveis na sua maioria. As prisões, os que trabalham e lidam com as prisões sabem muito bem disso. Das grandes injustiças, aqui são muitos professores, eu gostaria que se levantassem e recebessem um aplauso dos que trabalham, os professores, nas instituições prisionais. Tenham a bondade, por gentileza. Me suportam há algum tempo, mas, enfim, a vida às vezes é feita de situações difíceis. Em poucas palavras, a República exige mais República, como está em Zé Murilo de Carvalho. A democracia precisa adquirir um tônus mais profundo, menos abstrato e universal, como está em Boaventura dos Santos. Até quando a pátria será madrasta para milhões de excluídos em vez de mãe gentil? Não é a rima, senhoras e senhores, mas se trata de enfrentar um conjunto de soluções nos fundamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao direito das minorias, todas as minorias, somos todos pertencentes ao mesmo domicílio. Queremos a construção da paz e da hospitalidade. Isso marcou o Brasil. Se de algum modo sou entre os senhores, devo à generosidade do Brasil, que aceitou meus pais, que construíram uma rede nova, uma tecnologia nova, reconhecida em todo o mundo pelo esforço da sua própria vontade na radiocomunicação. Arnaldo Nisquet sabe disso. O projeto Luquezzi de Torres no mundo. Fomos recebidos. E assim, os estrangeiros, de que também faço parte, como todos nós, amamos 2 vezes o Brasil. Este é o meu caso. Amo o Brasil porque não podia não amar o Brasil. E amo o Brasil porque, sob a ótica da saudade e da visão do futuro de meus pais, eu não poderia ser ingrato ao país que os recebeu e em cuja terra se consolidaram e debaixo de cuja terra hoje se encontram. Queremos a construção da paz e da hospitalidade. Não há outro caminho. Não há bandeira da barbárie, porque Roma não cairá. A nossa Roma não cairá, nem poderá celebrar a cultura do ódio, que, afinal de contas, é uma contradição no adjetivo, pois ódio e cultura não sabem, não podem, não devem, jamais deveriam caminhar juntos. A paz, e aqui me encaminho para o término, não virá de uma resposta armada. A paz não se construirá, e aqui nós temos os que estiveram no Haiti, de modo especial, o almirante Carlos Chagas. Não foi através das armas que se conseguiram os avanços. Não será assim no Brasil. A grande arma deflagradora será a escola. Sem escola, vamos fazer tudo, o combate à corrupção, tudo isso é importante, mas se não encararmos de frente, em forma frontal, radical, a desigualdade social, essa paz não será paraquedizada, como eu gosto de dizer, por pombos que estão voando e sobrevoando. Não, ela precisa ser construída. Resultará apenas e tão somente quando a fome e a miséria forem consideradas com a sua intensidade. É o que o xamanismo de nossos acadêmicos me inspiram a dizer hoje. Essa casa também ajudou a construir o Brasil, constrói ainda o Brasil. E não me falta uma certeza, das poucas que guardei ante o naufrágio das ilusões, né? São muitas quando a gente vai vivenciando, e alguma esperança que sempre sobra também, o que é importante, não é? Mesmo que pequena esperança ainda consegue reverter esse naufrágio das ilusões. E aqui vou terminando. Se a beleza salvará o mundo, nas palavras do príncipe Mushkin, em O Idiota, de Dostoiévski, como eu sou pedante, eu direi em russo, Mir spasiot krasota,
Mir spasiot krasota. A palavra mir em russo é muito bonito, porque ela significa terra e paz. Como seria importante que se pensasse isso no Brasil. A terra e a paz e a terra, e assim repetiria durante horas, para que, pelo menos por osmose, essa perspectiva fosse muito bem compreendida e aceitável. Se a beleza salvará o mundo, mir spasiot krasota, não hesito em dizer que a pluralidade, a polifonia salvará o Brasil. Ninguém se iluda. A cultura é o derradeiro baluarte da democracia. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou dizer que a generosidade salvará o Brasil e não a pluralidade. É o que acabei de ver agora, na boa vontade de todos e, sobretudo, na intensidade das palmas que avisam que é o momento de encerrarmos a nossa cerimônia, agradecendo a gentilíssima presença de todos, agradecendo a nova diretoria, a diretoria que parte sem partir, e os funcionários novamente, as senhoras, os senhores que aqui se encontram. Muito obrigado, uma boa noite, Feliz Natal. Um ano novo realmente para todos, muito sentidamente novo e com coragem, com alguma esperança, e vamos adiante. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.